Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Lembramos que as nossas reuniões são feitas com um estudo alternado entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, hoje nós traremos um tema especial, o Livro Espírita e a importância do dia 18 de abril. Quem nos trará suas reflexões sobre esse tema será o nosso irmão de ideal espírita, integrante do Lar de Teresa, João Aparecido. Passemos agora à leitura de nossa página inicial e a nossa prece. A nossa leitura de hoje, ela é do livro Conduta Espírita e é uma mensagem de André Luiz. Perante o livro, consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Digerir, primeiramente, as obras fundamentais do Espiritismo, para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertença. Livro lido, ideia renovada. Apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas, para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Vale-se o bem do mal para fazer-se maior. Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhe possa oferecer instrução e consolo. Livro nobre, Caminho para a Ascensão. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Sem exclusão de autor ou de tema versado, analisar minuciosamente as obras que vem a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, tanto quanto as absurdidades literárias em torno das quais giram as conversações enfermiças ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no horário da redenção com Jesus. A Biblioteca Espírita é viveiro de luz. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 21. Após essa mensagem tão inspiradora, vamos fechar os nossos olhos, apaziguar os nossos corações e levar os nossos pensamentos à doce imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo sempre a oportunidade do estudo, desse encontro todas as segundas-feiras e pedindo o auxílio dos benfeitores de nossa casa, que sempre nos conduzem, nos orientam, e que eles inspirem nesse momento, trazendo as melhores vibrações para o nosso querido João. Graças a Deus. João, a palavra é sua. Muito obrigado, Renata, por preparar o ambiente, a leitura da página, e agora me passar o pessoal, os seguidores completamente concentrados. Como é importante essa união de pensamento para que possamos transmitir a mensagem. Embora estejamos no remoto,
é importantíssimo que nós estejamos com o pensamento entrelaçado. Como nós sabemos, para o pensamento não existe barreira, não existe distância. Então, necessitamos desse apoio de todos que estão atentos nesse momento para poder desenvolver a nossa linha de raciocínio. Com todos os expositores, com esse auxílio, flui melhor. Somos prova disso quando nós desenvolvemos nosso trabalho no presencial. O quanto que o magnetismo das pessoas nos auxilia. Então, hoje, nós estamos numa data muito especial nessa semana. É a semana em que a nossa casa reserva o tema O Livro Espírita. Então, falar livro espírita, nós começamos pelo primeiro, que foi lançado em 18 de abril de 1857, O Livro dos Espíritos. O lançamento desse livro foi que marcou o surgimento da doutrina espírita. E o autor aparece como sendo os Espíritos, Livro dos Espíritos. Hipólito Leão de Nizar Rivaio teve o cuidado de usar o pseudônimo Allan Kardec, com dupla finalidade. Uma, para que realmente ficasse bem claro que o livro não era dele, de Hipólito, mas sim dos Espíritos. E também nos dá um testemunho no próprio Livro dos Espíritos, no item 222, quando ele fala sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Até então, ele era de origem católica, mas nesse item ele faz a sua profissão de fé. Ele diz porque ele e tantos outros se tornaram adeptos da doutrina da reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita. E ele declara isso dizendo, porque ela é uma doutrina eminentemente lógica, responde questões até então tidas como irrespondíveis e confirma-no aos fatos. Então podemos observar que ele começa dizendo, não só porque veio dos espíritos, quando ele não só não está excluindo, está incluindo, também porque veio dos espíritos, mas não com exclusividade. Depois, quando ele diz questões até então irrespondíveis, se prende a questões pertinentes ao passado, pertinente ao presente e pertinente ao futuro. E ele dá exemplo dessas questões no item 222, considerações sobre a pluralidade da existência. Eminentemente lógica, por quê? Porque nos leva a refletir, entender, tirar conclusões, usando o raciocínio. Então, a pessoa, ou nós, ao estudar uma doutrina espírita, temos que chegar a vias de fatos. Porque ele, como bom senso encarnado, como nos disse Camille Flammarion, então, convida que nós usemos o nosso livre-arbítrio, a liberdade de exame e tiremos as próprias conclusões. E então, aí está a sua declaração de adepto da reencarnação, item 222 do Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos é um marco do surgimento da doutrina. Porém, como é uma ciência filosófica, ele desmembra esse livro em 4 outros. A primeira parte, desenvolvendo o Livro dos Espíritos, ele lançou o livro A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo. Na segunda parte, chamado O Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, ou o Mundo Espiritual, segundo alguns tradutores, ele lançou o livro Livro dos Médiuns, que desenvolve a segunda parte. A terceira parte, quando fala das leis morais, ele então faz um estudo profundo do Novo Testamento, e do Novo Testamento ele desloca ou faz a citação dos ensinos morais de Jesus à luz da doutrina espírita em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta e última parte, das esperanças e consolações. Então, ali ele lança o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina. Então, esse é chamado de os 5 livros básicos da codificação da doutrina espírita. É uma construção espiritual realmente chamada monolítica. Por quê? Porque em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 2, ele coloca a origem da autoridade da doutrina espírita. Se a autoridade da doutrina espírita, baseada em quê? Na universalidade dos ensinos e na concordância desses ensinos. Não é uma opinião individual de espírito encarnado ou desencarnado. É uma pleiade de espíritos e sancionado
pela concordância desses ensinos. E ele então esclarece. Quando estuda para nós, em O Livro dos Espíritos, a hipótese da geração espontânea, quando ele apresenta essa questão em O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos se realmente ainda ocorreria a geração espontânea. E os espíritos respondem, àquela época, para ele, mas já continha o germe, ou seja, não sancionaram a teoria da geração espontânea. No livro A Gênese, ele volta novamente no item geração espontânea, a fazer análise e reflexões. Porém, consciente do que os espíritos tinham respondido nos espíritos, ele coloca uma nota de rodapé e ali, referindo-se à Revista Espírita. É só consultar em A Gênese, vocês vão encontrar essa referência. E na Revista Espírita, que não é obra básica da doutrina espírita, é um local um fórum de debates, ele faz um laboratório experimental. Ali existem até publicações de contraditores da doutrina espírita. É um local de liberdade de exame. Ali, então, ele usa a seguinte expressão: se a doutrina espírita, os livros fossem da autoria dele, ele não teria o mínimo recato em adotar a concepção da teoria da geração espontânea. Como cientista, era a visão predominante à época, mas com a doutrina dos espíritos, então, não houve espaço. E na Revista Espírita, então, ele emite a opinião dele, começando: toda alma, seja ela encarnada ou desencarnada, tem o direito de ter a sua opinião. Não bloqueia, não censura a opinião de ninguém. Porém, diz, mas ninguém tem autoridade de apresentar a sua opinião como sendo princípio doutrinário, porque está baseado na autoridade da doutrina espírita, como está em O Evangelho, na introdução número 2. Para ser incluído como princípio doutrinário, somente sancionado pela multiplicidade de espíritos e a concordância entre eles. Aí sim, poderia ser alterado algum princípio ou acrescentar algum princípio. Clareza meridiana. Então, pode chover dúvidas na atualidade, com muitas criaturas, com mentes pseudo-iluminadas, querendo trazer novidades. Mas a autoridade da doutrina espírita está sancionada pelos espíritos, por Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 da introdução. Então, lembrando o Livro dos Espíritos, nós estamos realmente trazendo a importância do livro espírita, como decorrência dos chamados os clássicos da literatura espírita, esses que foram lançados num desdobramento da síntese do conteúdo do Pentateuco, ou dos 5 livros básicos. E podemos observar, então, Leon Denis. Leon Denis é considerado como consolidador da doutrina espírita. E por que o consolidador? Ele vem após Allan Kardec exatamente colocar a doutrina espírita nos seus trilhos novamente. Por um descuido daquele que ficou responsável pelas publicações e pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Le Marie, começou a haver uma miscigenação, uma mistura de princípios com a doutrina espírita. E no Congresso Internacional preso por Leon Denis, ele coloca novamente no trilho a pureza doutrinária. Então, por isso ele é chamado de consolidador da doutrina espírita. Por que nós estamos chamando Leon Denis? Exatamente porque também nesse mês de abril nós temos a informação, pela sua biografia, pelo seu histórico, que ele, tendo nascido em 1º de janeiro de 1846, mas retornou ao mundo espiritual em 12 de abril de 1927. Também denominado como o apóstolo do Espiritismo. E Leon Denis tem, segundo a sua bibliografia, realmente a lavra poética encantada de trazer a confirmação e desdobramento do que está nas obras básicas. Também não podemos deixar de fazer a referência ao Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, porque ele nasceu exatamente no dia 26 de agosto de 1831 e desencarnou em 11 de abril de 1900. Ele, Adolfo Bezerra de Menezes, recebeu o codinome do movimento espírita brasileiro de o Kardec brasileiro,
porque foi desbravador, foi um batalhador que implantou em nossa terra de vanguarda, trazendo com a estirpe de espírito de primeira plana, na sua missão, a implantação do espiritismo em terras brasileiras. Basta que se leia, que se estude a sua biografia. Mas falando de livros, nós não podemos também deixar de fazer referência a quem foi divisor de águas no campo da mediunidade. Esse ícone da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Por quê? Ele reencarnou em 2 de abril de 1910. Ele, então, deixou-nos exatamente o seu legado. Mais de 400 obras psicografadas, e que dá o desdobramento, enriquecimento, detalhamento do que existe em síntese nas obras básicas. Então, não tem como não deixar ele incluso também nesse nosso preito de gratidão pelo seu legado. Falamos de livros. Agora, há necessidade que nós tenhamos uma responsabilidade muito grande, todos nós espíritas, que é preservar esse legado. Por quê? Nós temos a informação fundamental de um órgão público, o IBGE, que lançou informações importantíssimas, reveladoras. O movimento espírita se expandiu em nossa terra, apesar das oposições, das dificuldades. Esses vanguardeiros que foram implantando, não há como declinar todo a pleiade de espíritos, tanto homens e mulheres, que doaram o seu tempo, a sua vida, a sua saúde para a implantação do espiritismo. No anonimato, a exemplo do que se diz, dar com uma mão, sem que a outra saiba, o ensinamento fundamental do nosso Mestre Jesus na prática da caridade, que é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. E a caridade, então, não precisa ser decantada, difundida, propagada. Ela vale pelo exemplo que arrasta, pelo aquilo que, mais que as palavras podem convencer, mas só exemplo é que arrasta. Então, essa play de anonimatos, de anônimos, que nós devemos também incluir no nosso preito de gratidão, onde levou ao reconhecimento pós Francisco Cândido Xavier, estar no Pinga Fogo, o IBGE reconhecer que o movimento espírita é o terceiro maior movimento do nosso país, o terceiro movimento espiritualista maior de projeção, com mais de 40 milhões de adeptos e mais outro tanto de simpatizantes da doutrina espírita. Mas vejamos, isso traz suas consequências para o movimento espírita, para a vivência espírita. Antes de Francisco Cândido Xavier, de uma certa forma, na sociedade, o espírita não era visto com bons olhos, com preconceito, por razões que é do conhecimento de todos. Mas, vejamos, pós ele, contemporaneamente, demonstrar publicamente pelo Pinga-Fogo, nos 2 Pinga-Fogos, como adepto do espiritismo e com o seu legado, não só da obra psicografada, mas o exemplo de verdadeiro cristão, a sociedade incorporou nele o ícone, a referência do que é ser espírita nos dias atuais. E então, quando na sociedade alguém nos identifica como sendo espírita, e é óbvio que não estamos no padrão evolutivo de Francisco Cândido Xavier, cometemos nossos equívocos, nossos deslizes, intemperança, mas a pessoa que já tem essa noção de Chico, a sua referência, mas como você não é espírita? Então há necessidade de esclarecer que cada um, dentro do seu patamar evolutivo, está no nível evolutivo, cada um fazendo o que pode, o que consegue fazer, e reconhecer que a crítica é válida, porque através da crítica é que nós vamos reconhecer que ainda não atingimos um patamar ideal. Há muito que caminharmos. Então, com essa revelação, o IBGE declinou não só a quantidade de adeptos, de seguidores, mas também que os adeptos da doutrina espírita são os que mais leem e o de melhor poder aquisitivo. Não sei até onde isso seja verdadeiro, mas acreditando numa informação oficial, isso aguçou o interesse das editoras comerciais, que antes não valorizavam a literatura espírita, e eram somente as editoras espíritas que arcavam com a despesa caríssima da impressão dos livros, barateando na medida que foi avolumando o número de adeptos, porque aumentando com a tiragem, barateava.
E as editoras de origem espírita têm um interesse fundamental da difusão da doutrina, o que não aconteceu com as editoras comerciais. O único objetivo é o quê? O filão financeiro, a parte comercial, sem nenhum compromisso com a qualidade das obras que estão produzindo. Então, fica aí a guisa de que, no movimento espírita, os espíritas têm uma grande responsabilidade preservar esse legado dessas obras clássicas da doutrina espírita, desde Allan Kardec, passando por Leon Denis, passando por Dr. Bezerra de Menezes, passando por Chico Xavier, e uma pleiade de autores aí que nos possibilitam o aprofundamento da doutrina espírita, mas preservando a qualidade dessas obras, sem adulteração, sem mistura, sem deturpação dessas obras. Somente a editora espírita, até os dias de hoje, tem essa responsabilidade perante toda a humanidade. Vamos valorizar as nossas editoras para que possamos preservar este legado com muita responsabilidade. E nós começamos, então, a observar que, além de balançar, outros companheiros estão projetando o movimento espírita na atualidade. Cometeríamos aqui uma injustiça muito grande se não fizéssemos uma referência a Divaldo Pereira Franco, não só pelas obras mediúnicas, mas pelo número de conferências feitas por Brasil afora e pelo mundo inteiro, um verdadeiro Paulo de Tarso dos dias atuais. E como se não fosse suficiente, também dando sequência exatamente ao que diz Paulo em suas cartas. Não sejais como o sino que retira, o símbolo que badala. Se não tiveres caridade, sei que nada sou. Então, atrás de Valdo Pereira Franco está a Mansão do Caminho. Não só fundada por ele, Nilson, mas todos aqueles companheiros de valor que dão sustentação a esta obra. E quem não conhece está perdendo tempo, que dê uma chegada até Salvador, Paulo da Lima, e vá conhecer esta obra. Então, este é o primordial da doutrina espírita, para que a doutrina possa ser realmente difundida, divulgada, como é o nosso dever, como diz Emmanuel, que não existe maior caridade do que a sua divulgação. Mas para ter caridade na divulgação, há que ter um lastro em si de realizações, porque a palavra pode convencer, mas só o exemplo arrasta. Tempos atrás, eu perguntava a um líder do movimento espírita, hoje no plano espiritual, como era possível nós ouvirmos, às vezes, expositores com uma fluência fantástica, uma clareza expositiva, uma oratória realmente perfeita, mas parece que faltava alguma coisa. Não tocava o coração, não tocava a sensibilidade. E outras pessoas, de origem mais simples, sem a erudição, mas quando abria a boca, nós sentíamos que aquela mensagem penetrava. E ele simplesmente chamava a atenção e dizia: observa, observa, enquanto um age como uma cigarra, outro age como uma formiga. Então, não há como não ter o calor na divulgação da mensagem se não tiver o lastro, o vínculo a uma instituição, a um trabalho realmente, onde possa ser o nosso laboratório. Então, esses ícones do movimento espírita, todos eles deixaram um rastro de renúncia, de devotamento, de dedicação e da autoridade àquilo que falam. E nós temos aqui vamos dizer, um arrojo em demonstrar o nosso preito de gratidão dentro da nossa pequenez. Por quê? Porque, além desta marca, desse fundamento, desse divisor de águas, também chega ao nosso conhecimento que agora o movimento espírita atingiu um patamar em que tem o Dia Nacional do Espiritismo. Isso foi promulgado pela lei número 14.354, que foi publicada em 31 de maio de 2022. Então, a partir daí, veja bem, a sociedade, mais uma vez, é impactada, chamando a atenção. E isto é bom reconhecimento? É. Mas traz o ônus. Traz o ônus porque, como diz antigo adágio, ninguém atira pedras na árvore que não produz frutos. Então,
sem dúvida nenhuma, vem o ônus de todo aquele que está envolvido no movimento espírita, o princípio da caridade, da perseverança, da compreensão, não entrar no desânimo e perseverar. Por quê? Jesus, o mestre por excelência, continua no leme, continua à frente. E então ele sabe para onde conduz esta nau. E ele também sabe receber a cada um com aquele galardão de perseverança no exemplo. Porque ele convoca a todos neste momento. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então que possamos, por menor que seja a nossa cruz, comparado com a cruz do nosso Mestre Jesus e desses ícones do movimento espírita, mas era do tamanho exato da nossa necessidade evolutiva. Que possamos reconhecer o Mestre dos Mestres. Sempre reafirmou com seus discípulos: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando de coração, leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio, mas não a libertação do sofrimento. O sofrimento, a nossa cruz de evolução, ele diz: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, nós estamos com Jesus quando diz: aprendei de mim, que sou brando de coração, leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Mas para isto, brilhe a vossa luz. Brilhar a luz é desenvolver as potencialidades da alma. Isso é labor de cada um. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Que a nossa colheita seja sazonada em função da nossa semeadura seletiva. Com Jesus, que possamos dizer: minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar. Que essa paz emanada do nosso Mestre Jesus continue em nossos corações, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, João Aparecido. Nós agradecemos. Como sempre, você aceita o nosso convite com muito carinho, sempre nos trazendo esclarecedoras e consistentes exposições. Nós agradecemos também a todos que estão conosco até o momento e gostaríamos de renovar o nosso convite para que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, para mais uma exposição pública virtual, onde o nosso tema será do Evangelho segundo o Espiritismo, Prece pelos Outros, capítulo 28. Passemos então para a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, estamos agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Lembremos e agradecemos também ao nosso irmão Kardec, que codificou essa doutrina, que tanto nos inspira, nos esclarece, nos consola. Agradecemos aos benfeitores de nossa casa, Teresa, Antônio de Aquino. E assim, pedimos a permissão para que possamos encerrar essa reunião e que voltemos aos nossos afazeres, inspirados, pacificados, envoltos no amor que Jesus nos trouxe. Que assim seja. Homens fraternos
só